Voltamos novamente, desculpa aí a todos, tá? A interrupção do vídeo, mas teve um problema aqui, cortou, vai ficar cortado, não tem problema nenhum, não vai alterar o resultado. Então, como eu ia falando, nós temos duas entradas, na verdade, tá? O orifício anterior, que são as narinas, a gente tem o septo nasal e tudo mais. E o orifício posterior, que são as coanas, que estão lá na parede interna, né? Imagina-se que eu fiz um corte anterior, tá? E nós revelamos aí as coanas e os septos internos, tá? O ar ele entra dentro do nariz e ele passa por esses bolsões de ar que nós vamos estudar lá na frente, com o intuito de purificar o ar, mas, né, as pelugens que a gente tem dentro do nariz servem para essa purificação do ar, né, como é que fala, foligens, pó, para tirar o máximo possível e também para aquecer esse ar que entra frio pelo nariz, tá? Então, toda essa estrutura dentro da cavidade nasal, vocês vão ver lá na frente que eu vou mostrar, os septos e tudo mais, as conchas, são para poder, além de captar os odores, né, que nós sentimos, também para aquecer esse ar para que ele entre em uma temperatura que seja considerada ideal dentro dos pulmões. Quando eu respiro um ar em uma temperatura muito alta, em que os meus sistemas aí do meu nariz interno não conseguem aquecer o suficiente, esse ar entra um pouco gelado. Entrando gelado vai causar uma reação, né, nesse organismo de proteção, que é a produção de muco e secreção, tá? Pode ser por uma infecção também viral, bactéria e tudo mais, né? Então, por isso a importância do nariz interno, para captar as sensações e odores e para aquecer esse ar que vai entrar para os nossos pulmões e também limpá-los. Beleza? E aí tem aqui as estruturas internas, tem várias estruturas. Obviamente que eu não vou ficar cobrando isso para vocês, mas vocês podem estudar de forma de desencargo de consciência, certo? Mas uma das estruturas que são mais importantes, que vocês devem saber, são as conchas nasais, tá? Nós temos a superior, média e inferior, concha nasal superior, concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal e inferior, tá? Nós temos alguns meatos aqui, cristas do nariz e tudo mais, e tudo isso eu não vou cobrar para você. O ímã do vestíbulo, tá? Aqui a gente pode ver a hipófise do cérebro que faz relação, né? Fica dentro do osso. Tudo isso, beleza? Então, seio frontal, tudo que a gente pode ver. Então, toda essa estrutura aqui, tanto é para purificar o ar. Aqui nós temos inervações, tá vendo? Esses raízes nervosas nas coanas, que servem para poder identificar os odores, né? E perceber se há também alguma ameaça com relação ao ar que está entrando. Quando você espirra, quando você respira algo que tem muita poligem, pó e fungo e você espirra, é uma reação natural do seu corpo de proteção, né? Essas coanas elas se irritam e percebem, então mandam essa descarga de ar forte, você espirra para tirar esse excesso de foligem, de excesso de fungos que vai adentrar quando você respira um mofo, sem querer estar limpando, né? Quando tem muito pó, tudo isso é um processo de proteção. Todo esse muco que é formado, né? O catarro que a gente fala, tudo isso é para poder proteger, uma forma de lubrificar essas vias aéreas e fazer com que esses restícios de pó ao entrar em contato com esses tecidos, eles colhem, né? Por isso que fica seco depois, porque tem um pouco de pó ali e tudo mais. E aí você tem que fazer a higienização, limpar, né, e tudo mais, para que você sempre esteja protegido. Beleza? E aí nós temos alguns seios, né? Lembra que eu falei dos ossos pneumáticos, né? Pneumáticos, tudo que é pneumo, a gente fala a ar. Então são ossos que dentro do seu interior eles são potenciais acumuladores de ar. Acho que é a palavra mais certa para poder falar para você. Então nós temos o seio frontal, que fica bem no osso frontal, seio etmoidal, bem em cima do osso etmoide,
Seio esfenoidal, bem dentro do osso esfenoide, beleza? E o seio maxilar, né? Logo abaixo ali, acima dos seios maxilar, ok? Serve para poder, né, ter uma passagem parcial do ar, aquecer o ar, né? É fundamental para isso. Quando uma pessoa respira muito ar gelado, né? Pode ou dorme muito no ar condicionado ou fica muito na friagem, a grosso modo falando na linguagem do pessoal mais antigo, né? Acaba podendo que desenvolver uma sinusite, né? Que é uma inflamação que pode ser tanto por infecção também desses seios para as nasais, por isso que as pessoas sentem dor nessa região aqui do rosto, ó, quem tem sinusite é intenso, né? Pessoal que anda de moto aí, eu sofri muito porque eu viajava de Porto Seguro a Cabraia todos os dias tomando esse vento, mesmo o capacete não era muito bom, né? Aquele top, então acabava entrando um pouco de vento bem na direção do nariz. Esse vento, né, com uma temperatura muito elevada e fria, principalmente no inverno, as minhas vias nasais não eram suficientes para poder aquecer esse ar. Então, eu acabei desenvolvendo sinusite nessa época, hoje eu não tenho tanto. E da sinusite foi desenvolvido uma rinite, tá? Então, um pode estar atrelado ao outro. Você pode ter só sinusite, você pode ter sinusite com rinite, ou só rinite também, ou a sinusite causar uma rinite, ou a rinite causar uma sinusite, e vice-versa. Beleza? Agora, atenção, tá? Quem tem sinusite, é viável que trate, que cuide, porque a sinusite ela é uma infecção, beleza? Uma inflamação desses seios. Porém, esses seios, essa infecção nesses seios paranasais pode levar a uma meningite, tá? Pode evoluir se tiver um vírus, uma bactéria forte nessa sinusite. Então, evoluir para uma meningite é muito perigoso. E há relatos, já estudos comprovando que quem tem sinusite pode ter uma predisposição a desenvolver uma meningite. Então, é bom cuidar, é bom tratar, é bom fazer o tratamento com antibiótico, é bom se prevenir, né? Para não ter essas crises frequentemente. Beleza, galera? Não é para assustar vocês, não. Só para poder passar informação de qualidade a todos. Descendo um pouco mais, né? Parceira das coanas e tudo mais, orifício anterior e posterior, orifício anterior, orifício posterior. Nós temos as faringes, beleza? Nós temos a nasofaringe, que se diz respeita apenas a parte nasal, tá? Nariz, faringe. Faz ligação com, né, a cavidade interna, nasofaringe. Nós temos a orofaringe, que é a porção do meio, que está pintado em amarelo. E nós temos a laringofaringe, beleza? Que é a parte em que está ligada com a laringe, que é só diz respeito ao sistema respiratório. Então, professor, o senhor quer dizer com isso o quê? Quero dizer que a orofaringe e a laringofaringe têm uma função dupla. Qual? Passagem de ar e passagem de alimentos. Vocês podem reparar aqui que aqui é a língua, beleza? Quando eu degluto a comida, a língua sobe, tá? Aqui é a cartilagem na nossa laringe desce, tampando a laringe, e o alimento desce pelo esôfago, beleza? Quando eu respiro, essa cartilagem está suspensa. Então não tem como eu assoviar e chupar cana, tá? Por isso é aquele ditado, não tem como você deglutir e respirar. É tanto que quando você deglute e tenta respirar ao mesmo tempo, um pouco do alimento ou da mucosa, né? Ou da baba, assim falando de a grosso modo, pode ser broncoaspirado, porque essa região da traqueia aqui, da laringe, ela não é feita para ter nenhuma estrutura mole, nenhuma secreção, é só para passar ar. Então, quando tem qualquer coisa diferente na nossa traqueia, a gente começa a tossir, expelir. É uma reação do corpo de defesa. Porque se tiver algum líquido, alguma água em um lugar onde passa ar, isso pode virar uma infecção e tudo mais, né? E evoluir produzindo mais secreções e dando complicações. Beleza? Então, a faringe tem uma função dupla, tá? Se divide em três: naso, oro e laringofaringe.
E a oro e a laringofaringe tem a função tanto na parte respiratória quanto na parte digestória que nós vamos ver posteriormente, beleza? Aqui tem os nomes em espanhol para vocês identificarem um pouco mais, tá? Rinofaringe, bucofaringe, laringofaringe, base da língua, a epiglote, traqueia, esôfago e tudo mais. Beleza? Aqui vendo numa visão posterior, estou vendo de trás para frente, tá? Nós vemos aqui a nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, esôfago. Aqui a parte posterior do sistema, tá? Aqui a gente está vendo a língua, aqui a gente está vendo a epiglote, que é a cartilagem, que quando a gente deglute, ela rebaixa, né? Ela desce aqui tampando a nossa laringe, tá? Ó. Ela tampa e o alimento desce pelo esôfago. Beleza? E aqui na parte anterior ao esôfago, nós temos a traqueia, tá? A laringe. Laringe é apenas a área de conexão entre a faringe e a traqueia, beleza? Situado na região média entre a quarta e a quinta vértebra cervical, isso mesmo, entre essa quarta e quinta vértebra cervical e do pescoço, ela está situada nessa direção aí, a faringe, que é só o local de ligação entre faringe e traqueia, beleza? A laringe. Qual a função da laringe? Atua como passagem para o ar durante a respiração, produz som, ou seja, a voz, por esta razão é chamada de caixa de voz, tá? Impede que alimentos e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, como a traqueia, como eu já expliquei, né, anteriormente. A região da laringe, ali, daquelas cartilagens, né, da epiglote e tudo mais, é para com que não haja uma passagem de outras estruturas a não ser o ar. Tá? Todo esse mecanismo que eu citei anteriormente é para não haver uma entrada de outras substâncias a não ser o ar dentro das traqueias, tá bom? Beleza? Essa região aqui, você vê, ó, naso, oro, laringo. Laringo porque faz relação com a laringe. E essa região roxa aqui, ó, para dentro da traqueia, é a laringe. Beleza? Epiglote, a glote, as cordas vocais, as supraglotes, as subglotes, tá? E a laringe. Traqueia e tudo mais. Beleza? Esse slide está em espanhol. E aí nós temos as pregas vocais, tá? De onde sai a nossa fonética. A glote em si, todo o meio, tá? A epiglote, as pregas vestibulares, as pregas vocais, tá? As pregas ariepiglóticas, que é essa região, a cartilagem cuneiforme, tá? E a cartilagem corniculada, tá? A base e tudo mais. Então é a contração, o fechamento e a abertura das pregas vocais da laringe que geram a fonética. Se você perceber, quando você fala, você expulsa o ar, né? Então você expira para poder fazer uma fonética, né? O seu diafragma trabalha. Quem tem um diafragma muito fraco não consegue ter essa fonética tão forte. Por isso a importância do movimento, do exercício, né? Por isso que, se você perceber, quando você faz lá o exercício que você respira, que você cansa, que você para, a sua voz ela engrossa um pouco, né? Porque melhora a sua fonética. Você contrai mais o diafragma, o seu pulmão fica mais expansivo, você consegue ter um tom mais grave da voz. Beleza? Por isso é importante a prática de exercício físico no ser humano. A laringe é uma parede composta por 9 peças de cartilagem, 3 são ímpares e 3 são pares. Beleza? Cartilagem tireoide, cricoide e epiglótica. E depois a cartilagem aritenoide, cuneiforme e corniculada. Eu vou explicar na próxima aula da sexta-feira, tá? Cada uma delas vou mostrar para vocês da quantidade do assunto, tá? Porque o tempo está acabando aqui, limite de postagem no YouTube. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.